Então vamos dar sequência, vamos ver sobre as unidades de medida aí do computador. Se você vir com o botão direito, né, em computador e propriedades, unidade de medida no caso do processador, como eu tinha falado, ele vai mostrar aqui as opções de configuração dele. Essas opções também são possíveis ser acessadas pelo painel de controle. Então no painel de controle você tem um recurso chamado sistema, que vai te dar nessas opções. O painel de controle vai ser você configurar aí os recursos do seu computador. E tem lá o processador, o tipo do processador e a potência dele, que está 2.01 GHz, que é os gigahertz, que é a medida para processamento. Então, nós vimos na aula passada medidas aí para unidade de tamanho, e aqui é para unidade de processamento. Então, ela é dada em GHz. Um processador 2.01 é um processador, né, hoje em dia fraco até. Então 2.5 aí acima disso já tem um processamento bem melhor. Lembrando que o processador é o cérebro do seu computador. É de acordo com essa velocidade em que o processador trabalha, é a velocidade que você vai ter, né, a recepção dos arquivos aí e do processamento de programas, jogos, tudo que você executar, né, seria o processamento das execuções de tarefas aí no seu computador. Além do processador, aqui ele mostra sobre outros itens que eu citei também, que são importantes, que é a memória RAM, que é memória de armazenamento aí, né, temporário. Isso que significa aí no caso memória RAM, ela armazena de forma temporária. Mas como assim? Aqui a capacidade dela é dada em gigabytes. Como assim temporária? Então, por exemplo, às vezes eu estou digitando, eu abri aqui um editor de texto e digitei um texto. Se eu desligo o meu computador, isso aqui é perdido. Por enquanto ele está na memória RAM. Tudo que está na memória RAM, quando você desliga o computador, é deletado, é perdido. Se eu salvar isso aqui, ele passa para onde? Para o disco rígido. Tudo que está no disco rígido, que é o HD, é mantido. Então essa é a diferença. Lembrando que o disco rígido é esse disco, essa unidade de disco local que fica aqui dentro da unidade do computador. E pode ser dividido em várias. Uma coisa que eu não falei é o seguinte: tem um processo que chama formatação. Quando você faz uma formatação no seu disco rígido, no disco local, ou no seu computador, você vai limpar todos aqueles dados. Então, se eu formatar o meu computador, eu limpo todos os dados que eu tenho salvo dentro do meu disco rígido. E para não perder esses dados, eu posso fazer o seguinte, o chamado backup. O que é o backup? É uma cópia de segurança, né, onde eu posso aí manter os meus arquivos para não perder caso eu faça uma formatação. Então, backup é uma cópia de segurança caso eu tenha que formatar. Se eu tiver um pendrive conectado, ele vai mostrar aqui nas unidades removíveis, e eu posso fazer a mesma coisa também com ele, que é uma limpeza, uma formatação, né, ou um backup ali dos arquivos que estão dentro dele. Então essas são as diferenças aí dos periféricos e dos dispositivos. Então, dando sequência, eu coloquei aqui o pendrive e ele vai aparecer aqui embaixo junto com os dispositivos de armazenamento removível, que são CD, disquete, que hoje em dia não é utilizado mais, e aqui, né, o pendrive. Então, os discos removíveis em que você pode tirar, né, e colocar, que são periféricos aí de entrada e saída. Então, ele vai me mostrar mais ou menos as mesmas opções que tem aqui do disco rígido. Eu tenho a opção de visualizar aqui nas propriedades o tamanho dele, de fazer aí backup dos arquivos que eu tenho lá dentro, de corrigir alguns erros. Então ele tem ferramentas aqui que me dá essas opções. Ele mostra qual o tamanho, a capacidade dele aqui em bytes e em gigabytes. No caso é um pendrive de 8 GB, né, mas ele não completa 8 porque na verdade ele tem quase 8.000 bytes. Lembrando que para completar cada giga precisa de 1024 mega, então eles não contabilizam esses 24, que é essa sobra quando vende, fala que é 8, mas se você olhar ali, na verdade ele não vai ter 8 GB. Espaço livre e espaço utilizado. Aqui em ferramentas, como eu estava falando, tem opções para verificar erro, fazer uma desfragmentação. O que é uma desfragmentação? Isso aqui é bom fazer pelo menos no disco local uma vez por mês. Seu computador está um pouco lento, tem alguns erros, você desfragmenta ele, que ele vai dar uma limpeza geral no disco rígido. Alguns arquivos que ficam espalhados, ele vai organizar e vai excluir aqueles arquivos inativos. Então isso aqui é importante, pelo menos uma vez por mês tá fazendo isso aí. Se eu pedir aqui para formatar, ele vai acontecer aquilo que eu falei no disco local, que é a limpeza de todos os dados que tem ali. Então eu perco todos aqueles dados que eu tenho dentro do meu disco. Se eu quiser mudar o nome dele, eu tenho a opção para renomear, assim como eu posso também renomear o meu disco local. Vou colocar aqui o meu nome para ele. Pronto, o meu disco rígido ou disco local C agora tem o nome ali, né, em que eu identifiquei ele. Na próxima aula nós vamos dar sequência. Eu vou começar a mostrar algumas propriedades aqui de personalização do sistema operacional, né, do Windows 7.